Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Nara Máximo e sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Hoje vou dar uma aula sobre a estrutura da membrana plasmática e parede celular. Vamos lá? Então pessoal, a partir de agora vamos fazer uma viagem pelo mundo celular e conhecer melhor as estruturas e suas funções. Então vamos iniciar falando sobre a estrutura da membrana plasmática. A membrana plasmática ela não define apenas as bordas das células, certo? Ela também permite que as células interajam umas com as outras, né? Ela permite também a interação com o ambiente de forma controlada, né? Então, as células são capazes de excluir, absorver, excretar diferentes substâncias, né? Cada uma com a quantidade específica. Além disso, ela também consegue se comunicar com outras células, identificar e compartilhar informações, né? E para executar essas funções, a membrana plasmática ela precisa de lipídios, né? Que vai formar uma barreira semi-permeável entre a célula e seu ambiente, né? Ela também precisa de proteínas que estão envolvidas no transporte, né? Através da membrana e na comunicação celular, e também precisa de carboidratos, que são açúcares, né? Cadeias de açúcar, né? Que vão enfeitar as proteínas e os lipídios, ajudando as células a reconhecerem umas às outras, né? Então, aqui vamos observar diferentes componentes da membrana plasmática, analisar os seus papéis, sua diversidade, né? E como eles trabalham juntos para fazer uma barreira flexível, sensível e segura em torno da célula. O modelo da estrutura plasmática aceito atualmente foi proposto pela primeira vez em 1972 e se chama modelo do mosaico fluido, né? Este modelo ele tem evoluído ao longo dos anos, né? Mas ainda fornece uma boa descrição básica da estrutura e comportamento das membranas em muitas células. Então, de acordo com esse modelo mosaico fluido, a membrana plasmática é um mosaico de componentes, principalmente fosfolipídios, proteínas e colesterol, né, que se movem livremente e com fluidez no plano da membrana. Então, como vocês podem ver nessa imagem, né, é apenas um diagrama da membrana, né, em um instante. Um instante de um processo dinâmico em que os fosfolipídios e as proteínas estão continuamente deslizando uns sobre os outros. Então, curiosamente, essa fluidez significa que se você inserir uma agulha muito fina em uma célula, a membrana irá simplesmente fluir ao redor da agulha, né? E uma vez que você retira essa agulha, a membrana ela se reconstrói sem qualquer problema. Então, os principais componentes da membrana plasmática são os lipídios, que são só os fosfolipídios, as proteínas e os grupos de carboidratos que estão anexados a alguns lipídios e proteínas. Então, já falando sobre os fosfolipídios, o fosfolipídio é um lipídio composto por glicerol, duas caudas de ácido graxo e uma cabeça com um grupo de cadeias de fosfato. Então, as membranas, elas normalmente envolvem duas camadas de fosfolipídio com suas caudas apontando para dentro, né? Então, isso é chamado de camada dupla de fosfolipídio. Então, os fosfolipídios estão dispostos em uma bicamada e compõem o tecido básico da membrana plasmática. E são bem adequados para essa função, porque eles são anfifílicos, ou seja, tem uma parte dele que é hidrofílica e outra parte que é hidrofóbica. Então, a parte hidrofílica, que é justamente aquela que possui afinidade com a água de um fosfolipídio, é a sua cabeça, né? Então, ela possui um grupo fosfato carregado negativamente, além de um pequeno grupo adicional, né, que também pode ser carregado ou polar, né? Então, a cabeça hidrofílica dos fosfolipídios em uma membrana bicamada é voltada para a parte externa e entra em contato com o fluido aquoso dentro e fora da célula. Já a parte hidrofóbica, ou seja, aquela que não possui afinidade com a água de um fosfolipídio, consiste em suas cadeias longas e apolares, né, de ácidos graxos. As cadeias de ácidos graxos podem facilmente interagir com outras moléculas apolares, mas não muito bem com a água. Por causa disso, é mais favorável energeticamente para os fosfolipídios colocarem suas cadeias de ácido graxo na parte interna da membrana, onde elas são protegidas da água ao seu redor. Então, a dupla camada de fosfolipídio formada por essas interações produz uma boa barreira entre o interior e exterior da célula, porque a água e outras substâncias carregadas ou polares não podem cruzar facilmente o núcleo hidrofóbico da membrana. Já as proteínas das membranas, elas podem se estender parcialmente pela membrana plasmática, ou ela pode cruzar completamente a membrana, ou ficar livremente anexada à superfície de dentro ou de fora. Então, as proteínas são o segundo maior componente das membranas plasmáticas, e tem duas categorias principais de proteínas de membrana, as integrais e as periféricas.
Então, as proteínas integrais de membrana, como o próprio nome já diz, né, são aquelas que estão integradas à membrana, né? Então, elas têm pelo menos uma região hidrofóbica, que as ancora no interior hidrofóbico da bicamada de fosfolipídios, e algumas estão apenas parcialmente ancoradas na membrana, enquanto outras estão inseridas de um lado a outro da membrana e estão expostas dos dois lados, né? Então, as proteínas que se estendem através das duas camadas da membrana são chamadas de proteínas transmembranas. Então, as porções de uma proteína integral de membrana localizadas dentro da membrana são hidrofóbicas, enquanto aquelas que estão expostas para o fluido extracelular ou para o citoplasma tendem a ser hidrofílicas, né? Então, as proteínas transmembranas elas podem atravessar a membrana plasmática apenas uma vez, ou então elas podem ter até 12 seções diferentes, né, que atravessam a membrana. Então, algumas proteínas integrais de membrana formam um canal que permite que os íons ou outras pequenas moléculas passem através da membrana, como mostrado. Já as proteínas periféricas da membrana são encontradas no exterior e no interior da superfície da membrana, conjugadas tanto às proteínas integrais quanto aos fosfolipídios, né? Ao contrário das proteínas integrais da membrana, proteínas periféricas de membrana não aderem ao interior hidrofóbico da membrana e tendem a ser mais frouxamente ligadas. Já em relação aos carboidratos, sabemos que os grupos de carboidratos estão presentes apenas na superfície externa da membrana plasmática, né? Então, eles podem estar anexados a proteínas, formando glicoproteínas, ou podem estar anexados aos lipídios, formando glicolipídios. Então, os carboidratos são o terceiro maior componente da membrana plasmática, né? E juntamente com as proteínas de membrana, eles conferem os marcadores celulares distintos, né? Que é um tipo de identidade molecular que permite que as células reconheçam umas às outras, né? Esses marcadores são muito importantes para o sistema imune porque permite que células imunitárias diferenciem entre as células do organismo, né, que não devem ser atacadas, daquelas células ou tecidos estranhos que devem ser atacados, né? Então, as proporções de proteínas, lipídios e carboidratos na membrana plasmática variam entre diferentes tipos de células, né? Contudo, para uma célula humana normal, as proteínas são responsáveis por cerca de 50% da composição da massa, os lipídios de todos os tipos são responsáveis por 40% e os 10% restantes vêm dos carboidratos. Então, já em relação à fluidez da membrana, sabemos que a estrutura das caudas de ácidos graxos dos fosfolipídios é fundamental na determinação das propriedades da membrana e, em particular, em quão fluida ela é. Então, os ácidos graxos saturados não têm ligações duplas, né? Então são saturadas de hidrogênio, então, portanto, são relativamente retas. Por outro lado, os ácidos graxos insaturados contêm mais ligações duplas, né? Resultando frequentemente em uma curva ou dobra. Então, as caudas de ácido graxo saturados e insaturados vão se comportar diferentemente de acordo com a temperatura. Então, em temperaturas mais baixas, as caudas retas do ácido graxo podem se espremer, criando uma membrana densa e bastante rígida. Já os fosfolipídios com caudas insaturadas não podem se unir tão firmemente em razão das estruturas incurvadas de suas caudas. Então, por isso, uma membrana contendo fosfolipídio insaturado vai ficar fluida em temperaturas mais baixas do que uma membrana composta de fosfolipídios saturados. Então, a maior parte das membranas celulares contém uma mistura de fosfolipídios, alguns com duas caudas saturadas retas e outros com uma cauda saturada e outra insaturada, que é a dobrada, né? Então, muitos organismos, como os peixes, né, podem se ajustar fisiologicamente a ambientes frios, alterando a proporção de ácidos graxos insaturados em suas membranas. Então, além dos fosfolipídios, os animais têm um componente adicional na membrana que ajuda a manter a fluidez, que é justamente o colesterol, que é outro tipo de lipídio que está incorporado entre os fosfolipídios da membrana e ajuda a minimizar os efeitos da temperatura na fluidez. Então, em temperaturas baixas, o colesterol ele aumenta a sua fluidez, evitando que os fosfolipídios fiquem firmemente juntos, enquanto em altas temperaturas ele reduz a fluidez. Então, dessa maneira, o colesterol ele aumenta a amplitude das temperaturas, em que uma membrana mantém a fluidez funcional e saudável. Então, em relação aos componentes da membrana plasmática, observamos nessa tabela, né, como resumo, que temos os fosfolipídios, né, que é o tecido principal da membrana, possuímos o colesterol, que é localizado entre as caudas hidrofóbicas da membrana, as proteínas integrais, inseridas na dupla camada de fosfolipídio, que podem ou não se estender às ambas camadas, proteínas periféricas na superfície interna ou externa da dupla camada de fosfolipídio, mas que não são incorporadas ao seu núcleo hidrofóbico, e os carboidratos que estão anexados a proteínas e lipídios no lado extracelular da membrana, formando glicoproteína ou glicolipídio.
Então agora vamos analisar os elementos que formam uma importante estrutura que é a parede celular. Então, a parede celular é uma estrutura localizada externamente, que vai envolver a membrana plasmática, está presente em células vegetais, em organismos procariotos e alguns eucariotos, que são os fungos, Então, ela é constituída por cadeias de glicídios e aminoácidos que variam entre as espécies e podem variar até mesmo dentro do mesmo indivíduo, de acordo com o tipo celular. Então, em fungos, o principal componente da parede celular é a quitina e nas plantas é a celulose. Então, a função da parede celular qual é? Ela apresenta como principal função proteger a célula, reforçando-a externamente e, diante disso, ela tem um papel muito importante para evitar a ruptura da célula devido ao aumento de líquido em seu interior, em plantas, em alguns protozoários, bactérias e fungos. Então, nas células vegetais, que se mantêm muitas vezes túrgidas, a parede celular permite o aumento da rigidez de alguns tecidos, auxiliando assim na sustentação de certas partes da planta. Quanto à parede celular vegetal, ela é constituída por microfibrilas de celulose polissacarídicas imersas em uma matriz constituída por outros dois polissacarídeos, que são as hemiceluloses, que estabilizam a parede celular, e as pectinas, que participam na constituição da lamela média, a qual vai unir as paredes das células vizinhas. Então, entre as células também aparecem poros pelos quais passam fios de citoplasma, denominados de plasmodesmos, o que vai facilitar o transporte de substâncias de uma célula para outra. E tem algumas espécies também que vão secretar uma parede celular secundária entre a parede celular primária e a membrana plasmática, e ela é constituída por diversas lâminas de material mais resistente, proporcionando assim uma maior resistência e sustentação à célula. Então, essa deposição de microfibrilas acontece geralmente de forma homogênea, podendo surgir algumas regiões mais espessas também. Então, nas células que apresentam parede celular secundária, esta se forma internamente à parede primária pela deposição de microfibrilas em um arranjo ordenado, Então, nesse processo, inicia-se a lignificação, que é um processo em que há a deposição de lignina, o que confere um revestimento mais estável e resistente. Então, pessoal, a aula de hoje encerra por aqui. Obrigado por terem acompanhado o nosso conteúdo e não se esqueçam de acompanhar o nosso canal do YouTube e as nossas redes sociais para mais dicas e informações sobre o Enem. Obrigada e até a próxima!